esse é o Olhar de Líder, eu sou o Matheus Piovesana, do Broadcast, e hoje nós estamos recebendo aqui no programa o Renato Enisman, que é CEO do Banco Next, e que é aí um profissional que já é bastante conhecido no mercado financeiro, tem 2 décadas aí, com passagens por várias casas, e está no Bradesco, no Grupo Bradesco há 15 anos. Antes de comandar o Next, que é um dos bancos digitais do Bradesco, o Renato comandava a área de Private Banking, que é direcionada aí a clientes de alta renda. Ele está aí no Next desde o ano passado e foi escalado aí para acelerar essa iniciativa, que é uma das apostas do Bradesco no mundo digital. Então, eu gostaria, desde já, Renato, de agradecer aí a sua presença aqui no Olhar de Líder. Muito obrigado, Matheus. Um prazer estar aqui com você e estar tendo a oportunidade aqui de falar com todos aqui um pouquinho sobre o Next. Muito obrigado. Bom, Renato, então vamos lá. A gente está vendo que o sentimento do mercado nesse momento com relação aí aos neobancos, ele mudou bastante com relação ao ano passado, porque o cenário macroeconômico está mais desafiador, a gente tem também aí uma alta de juros não só aqui no Brasil, e a gente sabe que o Next ele não tem capital aberto, o único sócio do Next é, de fato, o Bradesco, mas ele está concorrendo com várias empresas que têm capital aberto e que estão tendo que ajustar aí as estratégias por causa desse cenário que a gente está vivendo. Para vocês, nesse ano, qual é a palavra de ordem? Olha, eu acho que assim, ele até independe dessa questão do cenário, né? Lógico que assim, mudou o cenário, acho que antes você tinha acesso a capital de uma forma muito mais ampla, né? Então, você tem aí uma série de players. Eu acho que nem é o caso dos meus competidores que abriram capital, porque são empresas que já têm um porte maior, mas você tinha uma série de fintechs que não necessariamente são competidores diretos, né? Mas que são players que estavam aí no mercado, alguns com maior ou menor grau de sucesso, mas que estavam numa estratégia quase que de capital com disponibilidade infinita, né? Então, vários deles estão tendo que sofrer ajustes e mudanças de rota, cortes de despesas, enfim, o que acontece nesse tipo de cenário. No nosso caso, eu nem acho que, vamos dizer, a gente mudou de visão com relação ao que a gente já vinha fazendo. A gente teve o ano de 2021, né, ano passado, que foi um ano muito focado em crescimento. Por quê? Porque a gente tinha uma visão de que, enfim, esse aqui é um business de escala, você tem que ter escala para ter um menor custo de servir os seus clientes, para, enfim, ter massa crítica para poder levar, né, uma base, uma oferta, vamos colocar assim, mais interessante para os seus clientes. E o que a gente fez foi, enfim, realmente botar o pé no acelerador. A gente saiu no início do ano de 2021 com 3,7 milhões de clientes e terminamos o ano com 10 milhões de clientes, essencialmente por volta disso. Isso, de novo, numa visão muito de estar com uma escala que justificasse toda a nossa ambição que a gente tem, nos desse esses ganhos que eu já comentei, né? Isso aqui nos permitiu que a gente tivesse num, vamos dizer, eu chamo do pelotão da frente ali, são poucos os bancos que têm esse porte, que estão com essa dinâmica, né? Mas a gente já vislumbrava, logo quando eu entrei no Next em março de 21, depois a gente pode falar mais disso. Mas quando eu entrei, eu já vinha falando que a gente precisava ter um crescimento sustentável, né? Então, já tinha a dica aí do que a gente queria como passo seguinte. Então, você teve assim, um primeiro foco muito grande em crescer, e hoje o nosso foco é muito mais em monetizar. Esse monetizar, ele tem sim um aspecto, vamos dizer, financeiro, mais ligado ao negócio, né? Que é você ter, de fato, um negócio que seja saudável, que seja sustentável, mas eu realmente acredito que ele também tem uma vertente muito grande de a gente trabalhar para os nossos clientes. Porque na medida em que a gente quer, e eu realmente acho que a gente faz isso, que a gente quer impactar a vida dos nossos clientes, a gente só consegue fazer isso através dos nossos produtos. A gente tem que ter produtos que ajudem os nossos clientes a atingir seus sonhos, seus objetivos, e aí, com isso, a gente, aumentando a penetração dos nossos produtos, a gente consegue uma maior monetização. Então, não foi exatamente uma mudança de rota em função do cenário, mas foi uma evolução natural da nossa trajetória. Bom, a gente também tem visto o próprio Bradesco falando que o momento agora
é outro, né, nessa frente digital. Quando o Bradesco fala disso, ele não está se referindo só ao Next, porque tem outras iniciativas aí no grupo, mas vocês aí, em número de clientes, são a maior dessas iniciativas. Quando a gente fala dessa questão de monetização ou mesmo de fidelização do cliente, em que frente você acha que isso vai avançar primeiro? Oferecer mais produtos, oferecer mais crédito? O que vem antes? Acho que assim, tem uma série de pontos aí que a gente já vem fazendo, né? Então não tem uma bala de prata e nem nunca foi o objetivo, né? A gente é um dos maiores players em número de clientes, a gente também é um dos maiores players do ponto de vista de oferta, né? A gente tem uma oferta muito ampla, a gente tem investimentos, conta corrente, seguros, a gente tem um marketplace, tem uma plataforma de promoções e experiências que a gente chama de mimos, né? Então a gente tem uma oferta já muito grande, não dá para a gente falar que assim, a gente vai pegar um só produto ou uma só vertente e falar que essa daqui é o que vai fazer a gente atingir nossos objetivos. O que tem é o seguinte, a gente tem uma frente, esse daqui é um ano bastante importante para a gente, esse ano de 22, é um ano de fato de transformação para o Next. Então assim, a gente vai aumentar a nossa base de produtos, né? Então a gente tem muita coisa que a gente está vendo, por exemplo, em seguros, né? Eu não queria adiantar muito o que a gente tem uma frente muito relevante que é a entrada em PJ, né? A gente hoje não trabalha com pessoas jurídicas e a gente quer fazer isso. Primeiro que isso aqui é uma extensão natural do movimento de marketplace, na medida em que a gente tem hoje uma série de sellers, né? de varejistas que vendem seus produtos no Next Shop, então é uma extensão natural disso aqui. E segundo que a gente acha que tem uma oportunidade importante do que a gente aprendeu para pessoas físicas e transportar e ter uma oferta interessante para a pessoa jurídica. A gente também tem uma série de frentes estruturantes dentro do Next que vão nos permitir ter um time to market maior, ter uma capacidade de poder, vamos dizer, ampliar essa oferta de maneira mais rápida e com uma maior penetração. Um dos exemplos disso é a gente está pedindo uma licença de banco múltiplo, que, enfim, tem uma série de consequências, mas mostra assim, o leque de frentes que a gente está fazendo. Então, como eu falei, ano passado muito focado em crescimento, esse ano em monetizar, então é mais produtos, é a gente aumentar a nossa inteligência para a gente conhecer melhor o que os nossos clientes querem, né? O que eles estão buscando. Às vezes tem necessidades que nem eles sabem, que eu acho que a gente consegue capturar, e daí a gente poder ofertar produtos que façam sentido para eles, né? Mas também ganhando mais eficiência, tendo um veículo, né, que é o banco múltiplo, que nos permita fazer tudo isso da melhor forma. Nessa questão da licença de banco múltiplo, que vocês pediram, se não me engano, no começo desse ano, né? Isso. Do Banco Central. Assim, tem alguns concorrentes que têm essa licença, alguns outros concorrentes, alguns dos principais não têm, mas, assim, os ganhos para o Next são quais, a partir do momento em que ele se tornar um banco múltiplo? Então, é legal. Eu acho que é uma pergunta interessante até, Matheus, para a gente voltar no passado até entender, né? O que foi esse movimento do Banco Central, né? Porque isso aqui começou em 2013, né? Então já faz tempo. O Banco Central começou a criar uma série de veículos, eu vou chamar assim de mais leves, né? Porque eles têm uma menor carga regulatória, uma menor necessidade de capital, né? E foi justamente uma forma do Banco Central fomentar a entrada de novos players no sistema financeiro, né? Então foi uma maneira de certa forma aumentar a competição, aumentar ou reduzir as barreiras de entrada para o sistema financeiro. Agora, isso aqui tem um mérito enorme, né? Acho que ajudou a transformar. Tem uma série de outros movimentos que o Banco Central fez, como a introdução do Pix, né? Então tem uma série de movimentos que eles fizeram que ajudaram a transformar o mercado financeiro, e isso aqui está sendo visto, né? O Pix é o maior exemplo, mas enfim, tem uma série de outros, né? Então, essa presença aí desses grandes bancos digitais, tudo isso aqui são, de forma direta ou indireta, consequência desses movimentos. Então, muita gente pensa, poxa, por que a gente não aproveita alguns desses veículos, né, que estão hoje disponíveis aí como alternativas? É que, no nosso caso, a gente já tem, de novo, mais de 11 milhões de clientes, número um. Número dois, uma gama de produtos enorme. Então, se a gente pegar alguns desses veículos mais leves, o que aconteceria é que ou a gente teria que reduzir a nossa oferta, né, de gama de produtos, e seria um negócio que não faria sentido, né, porque a gente teria que chegar para o nosso cliente e falar assim, olha, você tem tal modalidade, enfim, nem sei, nem consigo pensar o que seria, né, devolve, sabe, o que seria essa alternativa.
ou a gente deixaria de aproveitar alguns benefícios que esses veículos trazem pelo nosso porte. Então, quando a gente fez essa análise, a gente, enfim, fez uma análise bem detalhada e a gente chegou à conclusão que o tamanho que a gente tem para a oferta de produtos que a gente já tem hoje, né, sem contar o que a gente pensa em lançar no futuro, o veículo banco múltiplo era a melhor alternativa disponível. Entendi. Nesse sentido, como é que vocês veem essas mudanças que o Banco Central está fazendo, até nas próprias exigências de capital? Vocês consideram que o caminho é esse mesmo, que tende a ter uma exigência maior aí? Vocês aí, no caso, acho que não são tão atingidos por isso, mas como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que essa talvez seja uma conversa aí mais interessante para um incumbente, né, como o nosso acionista, o Bradesco, né? Porque ali o que aconteceu era, acho que o termo que todo mundo estava falando era a tal da assimetria, né? Tinha uma certa assimetria regulatória na medida em que os grandes bancos têm uma exigência muito grande, né? Seja de capital, seja de outras questões regulatórias. E aí, enfim, se criou um arcabouço aí que era muito favorável para a entrada de novos players, né? Que acabou, eu acho, sendo bastante favorável para o sistema financeiro, mas o que acabou acontecendo é que começaram a surgir alguns players muito grandes, né? Seja em número de clientes, seja em número de volume de transações, quer dizer, uma série de indicadores que mostram que alguns desses players começaram a ficar tão grandes. Eu não sei se eles viraram too big to fail, isso aí não é, acho que nem vale a pena entrar nessa discussão, mas eles certamente começaram a criar riscos sistêmicos, né? E aí o Banco Central tem que agir. Eu vejo que o Banco Central agiu, ele percebeu essa necessidade, já teve movimento, eu nem sei dizer se vão vir outros, mas eu acho que o Banco Central demonstrou que tem sensibilidade para ver que, enfim, tem momentos que é bom a gente, né, fomentar a entrada de novos players, tem momentos que é bom a gente olhar para a segurança do sistema como um todo. Entendi. Bom, falando dessa questão da entrada de novos players, a gente tem visto aí que nesse ano tem algumas fintechs, alguns neobancos estrangeiros que estão ou vindo para o Brasil ou preparando operações aqui. E, claro, cada um tem um pote, cada um tem uma oferta de produtos e um foco. Mas como é que o Next enxerga essa chegada de concorrentes que estão vindo de fora com capital também de fora, acesso a outras fontes de financiamento? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho assim, com muita naturalidade, né? Eu acho que assim, esse daqui, eu acho que já é um mercado muito diferente do que era antigamente, né? Se a gente fosse falar, talvez, há 5 anos atrás, o mercado financeiro era um mercado muito bem descrito por 5 grandes bancos, né? Você tinha 2 privados locais, 2 locais que eram detidos pelo governo e talvez um estrangeiro, e meio que isso aqui quase que servia para demonstrar que é o sistema financeiro brasileiro. Hoje em dia, se você olhar só o número de instituições que estão habilitadas a fazer PIX, a gente está falando de mais de 700 instituições. Então, o mercado já mudou. O que acontece hoje é que, exatamente por essas questões que a gente falou, quer dizer, pela mudança de legislação e, na verdade, o advento de tecnologias como o próprio celular aqui, né, que permitiu com que o relacionamento com os clientes deixasse de acontecer através da agência, né? Acabou que a barreira de entrada para players no mercado financeiro deixou de existir ou existe de uma outra forma, né? Então, começaram a aparecer uma série de players. Eu acho que vamos dizer, o que vai ser o cenário final, tal do endgame, né, nesse negócio, vai ser um modelo onde provavelmente, certamente não vai ser um winner takes all, não vai ser um que vai ter tudo. Eu também nem acho que vai ser um cenário winner takes most. Eu acho que vai ter espaço aí para talvez 5, 10 grandes players digitais. É difícil dizer agora quantos vão ser. Está se criando um pelotão da frente, né? O Next está, na minha opinião, dentro deste pelotão, e a gente cuida todos os dias para que a gente se mantenha ali e quem sabe aí comece a ir ainda mais para a linha da frente, né? Mas, assim, vão ter novos entrantes que vão tentar chegar nesse pelotão. Já não é tão fácil, né? Porque tem alguns anos já de avanço. Então, chega um estrangeiro, tem que entender um pouco do mercado brasileiro, tem que ter uma oferta que faça sentido com a base de clientes de brasileiros. Então, enfim, não é algo trivial a essa altura do jogo, mas a gente leva a sério todos os nossos competidores. Eu não sou daqueles que
desprezam competição. Ao contrário, acho que competição é saudável, a gente tem que levar a sério. Vamos ver o que eles têm a oferecer. Acho que já tem um cenário bastante competitivo, vai ficar ainda mais, não tem problema. Entendi. Eu ia perguntar justamente isso, como é que o Next enfrenta esses novos concorrentes? O que um banco como o Next precisa fazer para enfrentar esse pessoal que está chegando agora? Olha, eu acho que assim, de novo, é mais uma daquelas perguntas que assim, não tem uma única resposta, você sabe disso, né, Matheus? Mas assim, acho que o ponto de partida é a gente conhecer muito bem o nosso cliente. Esse daqui é sempre... E acho que isso daqui é que é talvez a grande diferença dos bancos digitais ou desses novos players, é justamente que todos podem começar com quase que o luxo de simplesmente pensar nos seus clientes, né? O Next não tem uma base de receitas enorme que a gente tem que ficar às vezes pensando, poxa, mas espera aí, se eu introduzir esse produto, eu posso acabar atrapalhando uma outra fonte de receita. Quer dizer, eu posso me dar ao luxo de realmente pensar 100% do tempo em que é o melhor para o nosso cliente. Agora, você pensar o que é melhor para o seu cliente não é um negócio fácil, você tem que conhecer ele profundamente. Então, a gente tem uma equipe enorme de analytics, a gente tem uma equipe enorme de o que a gente chama de client insights, que é a gente vai atrás de uma série de informações que nos ajudam a entender melhor o que o cliente está consumindo, correlações entre produtos, enfim, uma série de frentes para que a gente consiga entender melhor o nosso cliente e aí poder levar para ele o que faz mais sentido. Se você falar, acho que esse aqui é o principal diferencial. O segundo diferencial é você ter uma experiência que seja realmente fantástica, né? Então, já foi o tempo em que você poderia ter uma experiência ok, né? Porque uma experiência ok, ela não encanta, ela não vai te fazer lembrar. E hoje, enfim, o cliente, ele está, né? O termo em inglês é one click away, né? Ele está em um clique ele consegue começar a abertura de conta num competidor e se ele gostar mais da experiência ali, ele não volta, né? Então, a gente foca muito em ter uma experiência que seja realmente muito boa. O legal dessa experiência muito boa é que ela nem... Já quando se fala de experiência muito boa, as pessoas pensam em design, né? Eu acho que a gente tem até um design muito bacana e tal, que a gente vem aprimorando ele, né? Ele tinha antes uma pegada talvez mais jovem, hoje ele está muito mais abrangente, a gente pode falar um pouco mais disso. Mas muito dessa experiência é quase que a desmaterialização do app, né? É você, às vezes, levar uma solução sem que o cliente nem tenha que abrir o aplicativo, né? Tem gente que, enfim, chama de invisible banking. A gente fez até, inclusive, uma aquisição recente de uma empresa chamada Arin, que é focada nessa questão de invisible banking. Então, essa conjunção de conhecer profundamente o teu cliente e ter uma experiência fantástica, eu acho que é o grande diferencial. E dali, tudo vai derivar disso. Entendi. Bom, puxando aí o gancho de uma das coisas que você falou, quando o mercado olha para as iniciativas digitais dos grandes bancos, e o Next está nesse grupo, geralmente se diz, essas marcas, elas são, digamos assim, uma forma de atingir um público desbancarizado, quase sempre jovem, de menor renda, todas aquelas coisas que a gente já sabe. O público do Next, ele é majoritariamente esse, ou vocês estão chegando aí em outros targets aí? Como é que está isso? Legal. Ótima pergunta. Assim, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem hoje a nossa base de clientes e a gente tem o nosso público-alvo. A nossa base de clientes ela não é muito diferente dos demais bancos digitais. O público tende a ser mais jovem, principalmente se você comparar com o banco incumbente, e ele tende a ser mais baixa renda, de novo, principalmente se você comparar com o banco incumbente. Por quê? Porque foram os primeiros a adotarem essa estratégia digital. Os jovens, porque, enfim, talvez eles tenham mais abertura, talvez porque eles nunca tiveram esse cacuete de ir em agência, de, né, lidar com um grande banco, né? Ou talvez, como é o nosso caso, porque a gente mesmo focou, o nosso posicionamento inicial era muito voltado ao jovem, né? Então a gente acabou dialogando muito com esse público jovem, né? E a pessoa baixa renda, porque muitas vezes, enfim, o grande banco talvez num dado momento não tivesse uma visão de olhar para aquele público mais baixa renda, porque o custo de servir era mais alto, e aí esse cliente não era talvez tão interessante. Todo esse cenário mudou, né? Do lado dos grandes bancos, eu posso falar, porque né, até um ano e pouco atrás eu estava no Bradesco, a maneira que os grandes bancos atuaram foi, enfim, investir em tecnologia para que eles tenham também uma oferta digital
aí reduzem o custo de serviço, e hoje eles também se interessam por um público mais baixa renda. Então, eles têm ali algumas iniciativas, seja através de braços digitais, ali, em alguns casos, ou seja, através das suas próprias plataformas ali de mobile banking, né, ou o que for. Agora, no caso das plataformas digitais, ou principalmente no caso do Next, eu acho que o nosso grande aprendizado nesses últimos poucos anos foi a gente entender que existe vamos dizer, uma gama muito grande de pessoas que têm interesse em ter uma jornada digital, em ter uma experiência digital. O que eu brinco o nosso público-alvo hoje é o Brasil. Eu não consigo hoje ver que o interesse por ter uma experiência que seja 100% digital, que seja fantástica, aonde a gente consiga surpreender o cliente, levando para ele soluções de problemas que talvez ele nem perceba que ele tem, ou situações que ele nem enxergue que a gente possa ajudar. Eu não acho que isso aqui se restringe ao público jovem, ao público baixa renda. E aí é um fato, quer dizer, a gente já vê hoje na nossa base, cada vez mais, ela reproduz o que é o Brasil. A gente escolheu como embaixadora do Next a Tata Werneck, né, que foi uma escolha que a gente fez no ano passado, muito em função disso. Quando você olha para a Tata Werneck, ela tem uma aceitação em todas as faixas etárias, em todas as faixas de renda, em todas as regiões do Brasil. Por isso que a gente escolheu se associar, porque é o que a gente enxerga para o Next. O Next está aí para, vamos dizer, servir toda a população brasileira. Quando a gente olha o Next Shop, que a gente lançou, né, que é o nosso marketplace, que a gente lançou no final do ano passado, né, em tempo de aproveitar a Black Friday, né, o parênteses que eu brinco, a gente atingiu o recorde mundial de lançamento de marketplace. Aqui em 4 meses a gente tinha o marketplace funcionando ali direitinho, né? Entre tomar a decisão e lançar, né, porque precisava ser antes da Black Friday. E a gente fez isso, e é interessante, porque apesar de a nossa renda ser, né, comparada com bancos incumbentes, comparativamente menor, quando você olha os produtos que são vendidos no Next Shop, a TV é a TV de ponta. Quando você pega o celular, a gente não está falando de vender um celular de entrada, é o iOS, o último Apple disponível, né, o último iPhone disponível, desculpa, é o último Samsung disponível para quem prefere modelo Android e tal. Então, a gente vê que o público alta renda também está interessado em ter essa jornada digital e já está na nossa base, está aproveitando as ofertas que a gente tem, os produtos que a gente tem para oferecer. Entendi. Bom, agora, falando um pouco mais aí sobre o cenário de crédito mesmo, uma outra coisa que a gente tem ouvido tanto de bancos tradicionais quanto de alguns players aí que são 100% digitais, é que nesse momento eles estão um pouco mais cautelosos com concessão de crédito, e no caso dos grandes bancos eles falam, olha, vender cartão através do canal digital, por exemplo, é uma coisa que a gente está botando um pouco o pé no freio, porque esse momento é um pouco mais de risco e tudo mais. Vocês aí no Next estão mais cautelosos também, e eu queria também entender como é que esse momento de ciclo de crédito pior casa com essa ideia de vocês de aumentar a rentabilização e trabalhar mais esse cliente. Legal. A gente está vivendo uma situação um pouco peculiar, porque é o seguinte, até julho do ano passado, o Next não tinha uma política de crédito própria. Até julho, eu entrei em março, né? E logo quando eu entrei, uma das principais questões que a gente identificou é que era o seguinte, a política de crédito do Next até então era uma política do Bradesco adaptada ao Next, né? E aí o que acontecia é que a nossa concessão de crédito ela não era tão eficiente quanto poderia ser. Essencialmente, a gente não dava tanto crédito quanto a gente poderia dar. A nossa primeira política começou em julho de 2021, ou seja, não tem nem um ano. E o que é interessante que mostra, né, como é bacana essa forma, vamos dizer, digital de pensar, a gente já está agora em junho, entrando, né, agora aí no mês de julho, né, a gente já está na nossa 5ª versão de política. Quando você pega a maior parte dos bancos incumbentes, é muito difícil você ajustar, não sei se tem a mudança de cenário, mas se o cenário estiver normal, como ele estava até pouco tempo atrás, é muito difícil você fazer ajustes com menos de talvez 6 meses, né? Porque você dá o crédito, você tem que esperar para ver como é que é o comportamento, se vai aumentar na inadimplência, se não vai, se ele vai de acordo com a sua projeção. E o que a gente fez foi estabelecer uma dinâmica
muito, eu vou chamar aqui de digital, né? Onde a gente testa, a gente já mede, né, com o menor tempo possível, e é por isso que a gente, apesar de ter lançado há menos de um ano atrás, já está na nossa 5ª versão. Com isso, a gente conseguiu crescer a carteira do patamar que era antes de julho, numa proporção de quase 4 vezes. Né? Então, a gente realmente cresceu muito a nossa carteira, né? Ao contrário do que se imaginaria nesse cenário. Agora, o que é interessante por muito tempo o que a gente viu foi uma queda da inadimplência. Né? Por que isso? Porque a gente, com um modelo focado para o público Next, a gente conseguiu não só aumentar a concessão, mas aumentar a concessão para o público que é o melhor tomador de crédito. Né? Então, a gente melhorou a qualidade da carteira, esse é o termo técnico aí que qualifica o que foi feito. Mas, além disso, a gente mudou uma série de questões na forma da gente fazer a cobrança. E não só a cobrança de quando o nosso cliente está devendo, né, ou ficou devedor. Era assim, vamos dizer, uma boa parte da nossa carteira, por exemplo, vende cartão de crédito. A gente mudou a regra de comunicação. Às vezes a gente, na verdade, teve um dado momento que a gente só fazia uma comunicação, que a fatura ia vencer em X dias. Hoje a gente vai avisando o cliente, que é importante, para ele se planejar, para ele ter certeza de que ele está com as contas em dia, ajuda ele a se programar melhor e ajuda a gente a ter uma carteira mais saudável. Então, o que aconteceu foi a gente aumentou, bem que era uma boca de jacaré, porque a gente aumentou a carteira e, ao mesmo tempo, caiu a nossa inadimplência. Agora, nessas últimas semanas, para ser bem honesto, a gente já está acompanhando mais de perto para ver se essa tendência vira, né? Porque, de fato, o cenário, né, com esse aumento de inflação, principalmente, mas, além disso, o aumento da Selic, ele acaba trazendo, né, por um lado, né, um encarecimento da vida dos nossos clientes e, por outro lado, um encarecimento do serviço da dívida. Né? Então, a gente está acompanhando mais de perto para ver se não tem uma mudança de cenários. Entendi. A princípio, o cenário continua o mesmo. Vocês estão de olho para ver se ele muda. A gente está fazendo um monitoramento assim, semanal, né, da nossa carteira, que, enfim, eu só não digo que é diário porque nem faria sentido, né? Mas a gente está acompanhando isso aqui semanalmente, olhando e fazendo ajuste. De novo, é uma cabeça muito digital. A gente não tem medo de fazer ajustes se forem necessários e muito menos de fazer testes. A gente também tem feito algumas vezes testes para ver o que é melhor para o cliente ou o que é melhor para o comportamento da carteira. O Bradesco não está querendo pegar esse modelo aí de concessão de vocês, não? Como é que... Tem alguma coisa assim que o Bradesco já está tentando beber da fonte do Next? Como é que é isso? Não, é muito interessante porque isso já acontece. Né? Na verdade, assim, ele começou desde o início. Lá atrás, quando o Next começou, né? O Next foi concebido em 2016 e foi lançado em 2017. O Next, quando ele foi lançado, tinha acabado de começar, vamos dizer, de ser entregue a legislação que permitia a abertura de conta digital. Né? Até então, tinha uma regra que ficou conhecida como cara crachá, que a pessoa, para abrir uma conta corrente, ela precisava ir para a agência e a pessoa precisava olhar o documento e olhar para a pessoa para ter certeza que era a mesma. Né? Essa legislação mudou em 2017, bem quando o Next saiu, a gente até ajudou bastante em discussões ali, né, junto com o Banco Central e com os players. Mas o que a gente fez ali foi desenvolver uma jornada de abertura de conta e também uma camada de segurança nessa abertura. Muito disso foi importado ali, vamos chamar assim, para o Bradesco. Né? Então, hoje, a abertura digital dentro das contas Bradesco, ela tem muito do que foi aprendido no Next. Inclusive, assim, a gente trabalha com alguns parceiros, esses parceiros são os mesmos ali no lado do Bradesco. Então, desde o início, já teve essa fertilização mútua entre o do Next com o Bradesco. Agora, nesse caso específico da carteira de crédito, sem dúvida, quer dizer, a gente, inclusive assim, até porque é uma via de duas mãos. A gente também tem aprendido com algumas, vamos dizer, com a experiência do Bradesco, né? Então a gente tem ali vamos dizer, uma dinâmica muito boa com o pessoal do crédito do Bradesco, a gente discute, a gente acompanha com eles ali, que é importante, né? Inclusive eles têm uma carteira muito maior, então eles estão com o termômetro do mercado ali muito mais próximo, né? Mas além disso, algumas das nossas iniciativas, eles estão olhando e acompanham de perto, até porque interessa bastante, não tenho dúvida que isso aqui vai fomentar, ou tem fomentado já, uma série de mudanças na forma de conceder crédito dentro do próprio Bradesco. Bom, Renato, agora como você mesmo falou, você estava até pouco tempo atrás no Bradesco mesmo, você era o responsável aí pela área do private banking do banco,
E, assim, as diferenças entre um private banking e um banco digital como o Next, acho que elas estão mais ou menos claras, mas a gente sabe que o private também tem sido alvo de competição muito forte ao longo desses últimos anos, e o Bradesco ele tem feito algumas iniciativas também para reforçar aí o posicionamento dele nesse segmento. O que você diria que tem de igual entre um lugar e outro? Você que esteve nos dois. Não, interessante. Você sabe que assim, na verdade, na minha última posição, eu estava como diretor executivo lá do Bradesco, e lá na diretoria executiva a gente tem diversas áreas, né? Você não fica responsável por uma só. Eu estava com o Private, eu estava com o Middle, né, que é o Corporate One, que como era conhecido dentro do Bradesco, com a Bran e com a área internacional. Então, o Private era uma das áreas lá que eu estava tocando. A gente teve muito sucesso ali em fazer crescer o Private, né? A gente fez uma série de iniciativas, inclusive do lado de tecnologia, né? Antes tinha uma visão muito de que o público private não queria se autosservir, então nesse tempo que eu tive à frente, ali, junto com o Guto Miranda, né, que é a pessoa que está até hoje ali responsável pelo private, a gente colocou o mobile banking no private e a gente viu que sim, o público private tem interesse de se autosservir, de fazer investimentos sem ter muitas vezes o contato com o banco, às vezes sim, depende do interesse. A gente colocou uma camada muito grande de conhecimento do cliente também, né? A gente tem uma parceria ali com a Salesforce e foi uma das primeiras áreas do banco a gente a introduzir isso, então nos ajuda os bankers a entender melhor quem são os clientes e levar ofertas que sejam mais direcionadas. Então, assim, muito do que a gente testou lá no Private acabou também de uma forma ou de outra acontecendo aqui no Next, né? Mas, assim, meu background, né, ele era um background muito mais ligado ao banco de atacado, né? Eu tive aí mais de 20 anos ali de investment banking, né, em diversas posições, até que num dado momento eu acabei assumindo o Bradesco BBI como um todo, né? Então, ter passado, né, pelo private e também por um dado momento ali eu tive a Ágora, né, que é também uma outra experiência com pessoas físicas, foi bastante importante para, enfim, né, num dado momento assumir uma operação. Quando eu entrei tinham 4,1 milhões de clientes, né? Então, para quem tinha um background aí muito mais focado em banco de aplicado, vamos dizer, trabalhar com grandes empresas, foi bastante importante eu ter tido uma experiência ali de private banking, de investimentos ali junto com a Ágora, porque, enfim, deu para transportar muita coisa aqui. E acho que a outra coisa também foi interessante foi quando eu tive ali à frente do BBI, o Bradesco, enfim, ele basicamente antes de 2007, né, que foi eu entrei no Bradesco em 2007 através do Bradesco BBI. Né? O Bradesco BBI começou em janeiro de 2007, eu entrei em fevereiro, eu fui um dos primeiros a entrar. Né? E naquele momento não existia vamos dizer, uma posição do Bradesco como player de investment bank. Ele tinha tido uma posição antes, nos anos 80, era um negócio um pouco diferente. Era um novo mercado, o Bradesco não fazia parte. Enfim, a gente ter colocado, e aí, enfim, teve momentos que eu tive ali como banker, teve momentos que eu tive como head do investment bank, depois como o head do próprio Bradesco do BBI, mas a gente colocar o Bradesco BBI no mapa, ter acelerado, né, esse posicionamento do Bradesco como player legítimo e relevante, né, e vencedor em investment banking, eu acho que me dá muito mais confiança para todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui juntos. E, enfim, uma coisa assim, se tem uma lição aí que eu posso tirar disso tudo, seja na parte do private, seja no investment banking, outras áreas que eu já acabei gerenciando, é que, assim, no final das contas, o maior, vamos dizer, eu não vou dizer segredo, mas, assim, acho que o maior elemento de sucesso, né, no trabalho aí das pessoas é você estar com gente muito boa, né? Então, na época do Bradesco BBI, boa parte do meu tempo foi em contratar gente muito boa. No private, enfim, primeiro a gente colocou o Guto ali como head, depois a gente conseguiu trazer uma série de bankers ali super bons. Depois a gente fez uma transação com o JP Morgan, a gente essencialmente comprou, né? A transação é um pouco mais complexa, mas essencialmente a gente comprou a carteira de clientes do JP Morgan e trouxe uma série de bankers de lá, um deal que acabou de ser replicado com o BNP, né? Foi anunciado ontem. E aí no Next não é muito diferente disso. A gente conseguiu, acho que em pouco tempo, aproveitar pessoas muito boas que já estavam ali no Next, né? Que ajudaram a colocar o Next no mapa e trazer uma quantidade muito grande, 4 milhões de clientes para o Next. Mas, além disso, a gente atraiu uma série de pessoas com backgrounds diferentes. Então, a gente tem gente de bancos estabelecidos,
a gente tem gente de neobanks, a gente tem gente que veio de startups, enfim, a gente conseguiu trazer muita gente muito boa e formar uma equipe de liderança que está nos colocando aí numa condição de estar brigando de igual para igual com os maiores players. Bom, Renato, temos aí mais duas perguntas. Você falou sobre a aquisição da Arin, né, que aconteceu no começo desse ano. O Next tem outras aquisições aí no radar e a gente está... Se tem, são aquisições complementares, como o caso da Arin, o que vocês estão olhando? Olha, a gente tem sim, a gente fez já dois movimentos, né? O primeiro foi não é exatamente uma aquisição, ele tem um elemento, tem uma nuance ali, mas a gente essencialmente comprou a carteira, vamos chamar assim, não é bem a estrutura essencial do deal, mas na prática é quase isso. A gente comprou a carteira de clientes pessoa física do BS2, né? Eles tinham ali uma visão estratégica de focar mais na pessoa jurídica. A gente se conhecia, o Marcos ali, o CEO deles, né? A gente tinha trabalhado juntos na McKinsey, então foi um papo muito fácil. E como eles estavam querendo sair desse negócio de pessoa física e para a gente fazer sentido crescer a nossa carteira, eles têm clientes ativos, enfim, a gente acabou chegando numa solução ali que foi um ganha-ganha, né? E o segundo deal foi esse da Arin, que tem uma série de elementos ali, tem aquela questão que eu mencionei de Invisible Banking, tem uma questão de eles poderem fornecer o checkout no nosso Next Shop, e aí dá para a gente controle da cadeia de cashback, que é super importante. Sem contar que eles vão oferecer soluções quando a gente tiver a nossa oferta de pessoa jurídica, né? Mas assim, a gente está olhando uma série de outras frentes, tem sim oportunidades que a gente está olhando agora. A gente tem alguns direcionadores estratégicos para essas aquisições, mas eles são bem diversos, até porque a gente tem uma frente de atuação diversa, né? A gente é um banco digital, a gente é um marketplace. Dentro de banco digital, a gente tem uma gama de ofertas enorme, né? De todos os tipos de produtos financeiros. Então, a gente tem desde players que, vamos dizer, complementam a nossa oferta de produtos, a players que tragam, vamos dizer, capacidades que talvez a gente não é que a gente não tenha, mas que a gente pode ganhar, né? O famoso acqui-hire, né? Então, a gente está, no fundo, né? Olhando a oportunidade de comprar um grupo de pessoas que podem se agregar. Enfim, há novos mercados também, nada contra a gente entrar em mercados que sejam novos, que possam nos ajudar a ampliar nossa gama de atuação. Entendi. Mercados novos, assim, seria internacionalização, outros segmentos? Assim, a internacionalização é um negócio que é interessante, né? Isso aqui né, algo que sempre faz coçar a cabeça. O próprio Otávio ali pelo Bradesco já mencionou, né? Porque, assim, não é tão difícil a gente replicar esse modelo. É muito diferente de você falar de uma rede de varejo tradicional, onde você tem que ter agências, né? Então o investimento é muito maior. Aqui é muito mais você pegar o frame que a gente já tem e adaptar questões de legislação, e, enfim, óbvio, questões culturais locais e tal. Então, é algo que faz muito sentido, mas a gente tem uma oportunidade tão grande aqui no Brasil que, apesar de ser, né, uma frente que a gente sempre está de olho, está sempre, né, no radar, e a gente sempre se coça aqui a cabeça e fala, será que está na hora? Por enquanto, a gente não resolveu apertar o botão e estamos ainda focados no Brasil. Entendi. Bom, Renato, para a gente encerrar, tá nesse horizonte aí de vocês fazer um IPO no futuro? E se sim, quando mais ou menos que isso aconteceria? Legal. Olha, essa questão do IPO, Matheus, assim, eu acho que o que eu vejo, assim, o Bradesco, né, como investidor, como único acionista do Next, ele está com uma cabeça que eu considero muito boa, né? Eles estão com um grau de maturidade com relação a esse tema que eu acho que é fantástico. O que eles entendem é o seguinte: esse daqui é um negócio que hoje consome capital, ele não vai deixar de consumir capital no curtíssimo prazo. Lógico que assim, a gente vai virar um break-even, né, em alguns anos e tal, está dentro do nosso business plan, a gente tem seguido à risca aí nos planos de negócios. Mas, enfim, trazer um sócio, seja mercado, seja um investidor financeiro, seja um investidor estratégico, é algo que pode fazer sentido. Seja para ajudar a pagar essa conta, seja para reduzir o risco, ou seja para trazer um conjunto de conhecimentos, né, se for, por exemplo, um sócio estratégico, um sócio financeiro, que podem ser interessantes para o Next, ou até mesmo para o próprio Bradesco, né? Então, o que existe é o seguinte, quer dizer, existe uma
flexibilidade do lado do Bradesco de fazer o que fizer mais sentido, né? Seja um IPO, seja um investidor estratégico, seja um investidor financeiro, ou seja, não fazer nada, né? Então, tem essa flexibilidade e não tem pressa, né? Eu acho que hoje o grande diferencial, né, nesse cenário atual, onde o dinheiro está mais escasso, é o acesso a capital, né? E aí, assim, a gente está atrelado a um acionista que tem capital, óbvio, tem disciplina de capital também, que eu acho que é importante, né? Mas a gente não tem pressa para fazer o IPO, para trazer sócios, nem nada. O que existe é uma visão muito clara de que, se fizer sentido, quando esse fizer sentido, o Next pode abrir o capital, o Next pode atrair um sócio, o que for mais interessante para o Next e para o Bradesco. Entendi. Bom, assim a gente encerra essa edição do Olhar de Líder com o Renato Enisman, que é CEO do Banco Next. Eu quero agradecer mais uma vez, Renato, pela sua disponibilidade em conversar conosco. Foi um ótimo papo. E quero agradecer também a você, assinante do podcast, que acompanhou aí essa gravação. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus.